Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de quarta. Queria que você compartilhasse esse link da mensagem de hoje com os nossos irmãos. Hoje iremos falar sobre os olhos que não veem. O texto lá de Lucas, o momento que a gente vê a passagem de Jesus por Emaús depois de sua ressurreição e como aquele momento foi marcante para alguns discípulos, e queria relembrar esse momento aqui com vocês, trazendo essa mensagem para que possamos nessa quarta-feira estar mais ainda envolvidos na palavra de Deus. Mesmo com um novo decreto judicial, né, aí, vindo direto do STF para a reabertura de eventos religiosos, nossa igreja optou por continuar os cultos online, até porque continuamos com recordes de mortes, infelizmente, no nosso país, de pessoas com a doença, com o coronavírus, por conta da doença, e nós optamos por manter aqui o culto no nosso canal, por enquanto somente gravado, às quartas-feiras, e no domingo lá ao vivo a gente faz o culto, para que você possa ficar em casa de forma segura para cultuar a Deus. Afinal, nós já falamos aqui diversas vezes que para cultuar a Deus não precisa de espaço de templo. A única coisa que fica faltando é a comunhão, e eu creio que no momento certo estaremos todos juntos em comunhão, abraçando e sendo capazes de fazer com que essa coinonia verdadeiramente aconteça. Até lá, ficamos por aqui. Queria pedir a compreensão de todos. Eu sei que faz uma falta muito grande, mas é o que temos para hoje. E aqui a palavra de Deus, ela vai nos trazer esse discernimento até para coisas que estão acontecendo atualmente e que muita gente não quer ver. Então, leia comigo aqui Lucas 24, do 13 até o 34, que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Olha só, esse é o primeiro trecho aqui que vamos estudar nessa noite. Queria orar para que a gente possa, durante os próximos versículos, ir tirando algumas lições importantes para a nossa vida. Altíssimo Deus, obrigado pela poderosa palavra do Senhor, que o Senhor nesse momento venha iluminar as mentes e corações dos nossos irmãos, porque assim como o Senhor me falou com esse texto nesse dia, que o Senhor também possa trazer alívio ao coração dos teus servos, dos teus filhos, e o discernimento para ver aquilo que o Senhor está nos mostrando num tempo de crise que passamos atualmente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. O tema da mensagem de hoje é olhos que não veem. Por que esse tema? Porque aqui no versículo que a gente leu, e esse texto todo, né, se você for ver a interpretação correta dele, os olhos dos discípulos, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Parece que Deus, que Jesus Cristo, naquele momento, quando ele aparece aos discípulos, naquela ocasião, no caminho de Emaús, ele parece que, assim como ele fez em outros momentos da Bíblia, por exemplo, quando o faraó rejeita os sinais, a gente vê que lá na Bíblia diz, Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não liberasse o povo para sair do Egito, porque Deus tinha um propósito com cada praga daquela. E aqui nós vemos, parece uma intervenção divina também, para que os discípulos não o reconhecessem logo de cara que era Jesus que estava caminhando com eles. Esses discípulos estavam numa estrada, no caminho de Emaús, e no meio do caminho Jesus se encosta perto deles e começa a conversar com eles. E no versículo 15, nós vemos aqui que o texto diz assim: os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ora, essa demonstração, esse texto, remonta exatamente ao que parece que Jesus queria que ele não fosse reconhecido. Porém, muitas vezes nós também temos a visão clara das coisas, do acontecimento das coisas, do futuro das coisas, e a gente parece que não quer ver. Tem fatos na vida da gente, muitas vezes a gente quer que algo dê certo, mas todo mundo está vendo que vai dar errado, todo mundo está vendo que não tem condição de aquilo dar certo por conta de como começou.
Então, quem vê de fora tem uma visão melhor do que quem está dentro do problema. Isso é uma máxima que a gente tem que levar em consideração quando a gente tiver que tomar alguma decisão, quando a gente estiver fazendo alguma coisa que a gente não consegue ver que tem algo de errado. Tem pessoas que estão na igreja, às vezes com atitudes pecaminosas, comprovadas pela palavra de Deus, e agem como se a Bíblia não falasse nada sobre aquilo, agem como se aquilo não fosse pecado. Ou seja, eles não querem ver, não querem observar. E às vezes, quando são contestados ou até desafiados ou confrontados, eles começam a culpar o outro. Eu faço isso, mas Beltrano faz isso aqui. E a gente percebe que é uma falta de maturidade, mas é simplesmente a máxima humana de querer sempre colocar a culpa no outro. Isso vem desde Adão e Eva. O ser humano não gosta de reconhecer seus erros, suas falhas, e muitas vezes até relacionamentos abusivos, namoros que tem tudo para dar errado. Então, coisas que todo mundo vê, percebe, mas aquela pessoa que está na situação não consegue ver. Ora, diferente aqui dos discípulos, que foi o próprio Deus, o próprio Jesus, né, que aparentemente é o que o texto deixa claro aqui, que foi o próprio Cristo que não quis que eles o reconhecessem, nós, na nossa caminhada cristã, às vezes estamos em situação que vemos claramente que aquilo não tem condições de dar certo e mesmo assim fazemos. E o que nós percebemos? Quais os sentimentos que vêm posterior a isso, quando a gente percebe que está indo no caminho errado, ou que nós não estamos olhando para o caminho, para o que deveria ser o correto? Ora, para esses discípulos aqui, a gente percebe que no verso 17, ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Jesus chega, se aproxima deles e pergunta: e aí, o que vocês estão conversando aí? Posso participar dessa conversa? E eles pararam com os rostos entristecidos. Ora, a falta de visão, a falta de reconhecimento de tudo aquilo que Jesus tinha profetizado e o não reconhecimento do Cristo ali ao lado deles, e de tanta esperança que foi colocada no Cristo que morreu naquela cruz, naquele momento fez com que, mesmo com a intervenção divina, eles percebessem que foi percebido por Jesus que eles estavam tristes. O autor aqui, Lucas, diz que os rostos estavam entristecidos. No verso 18, a gente percebe também que, assim como muitos de nós não queremos ver, tem muita gente, por exemplo, negando que existe a pandemia, negando que existe a doença, negando que existe uma vacina, mesmo sabendo de todas as guerras políticas. A gente sabe que existe uma pandemia, mas tem gente que insiste em acreditar que não existe. Então é impressionante como coisas que estão na cara, gente morrendo, os hospitais lotados, e a gente diz que não existe. Então é essa visão que nós precisamos ter. A palavra de Deus diz em vários textos, principalmente lá no Apocalipse: quem tem olhos, veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, nem sempre aquilo que os nossos sentidos estão vendo ou sentindo não querem ser entendidos por nós como uma realidade. Então, Deus nos deu sentidos exatamente para que eles sejam aguçados de uma forma que a gente possa tomar decisões a partir daquilo que a gente vê e daquilo que a gente ouve. Mas aqui os discípulos não conseguiam ver o Cristo, mas aqui o fato de não reconhecer, no verso 18, que diz: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias. Ora, os discípulos perguntam para Jesus: mas como assim? Algo que todo mundo viu, o senhor não conseguiu ver? Então, esse não reconhecimento dos fatos é o que acontece também com muita gente hoje. Os fatos estão aí para todo mundo ver, a gravidade da situação, e tem gente que não quer ver. É impressionante como o ser humano tem essa capacidade de escolher aquilo que ele quer ver e escolher aquilo que ele quer ouvir. E isso atrapalha muito, até nos relacionamentos. No verso 19, Jesus continua conversando com eles e vai puxando um papo ali e pergunta: que coisas são essas? Perguntou Jesus. Que coisas são essas que vocês estão falando? Que fatos são esses? E aí,
no verso 20 até o 24, demonstra a visão distorcida que eles tinham dos fatos que aconteceram naqueles dias. No verso 20 diz assim: os chefes dos sacerdotes, aliás, vamos ver a partir do verso 19, a partir do momento que Jesus faz a pergunta: afinal, o que está acontecendo? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Perceba que os discípulos tinham duas visões distorcidas aqui, né? A primeira é que eles achavam que o Messias, que o Cristo ia trazer uma libertação política para Israel. Uma libertação política que iria trazer uma liberdade deles cumprirem todos os ritos do Antigo Testamento. Jesus não veio fazer isso. Segundo, faltou fé, porque mesmo sabendo de tudo que Jesus já tinha falado, da lei, dos profetas, do conhecimento, e aqui é importante, os próprios discípulos aqui demonstram que mesmo conhecendo a lei, não se apegaram aos fatos que traziam a comprovação de que o Messias estaria ali entre eles. Eles não tinham essa certeza, essa convicção e a fé. Tem muitos cristãos também têm essa dificuldade. Tem a Bíblia em suas mãos. Quando a gente lê alguns textos falando da volta de Cristo, parece que é algo que eles nunca leram. Parece que é algo que não faz parte da fé e do conhecimento que ele tem de Deus. E no verso 25 até o 27, Jesus começa a mostrar para eles para onde eles deveriam olhar, ou deveriam ter olhado antes de conversarem com Jesus. Vamos ver do 25 ao 27. Ele lhes disse, Jesus: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deviam o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha só, Jesus mostrando para eles aquilo que eles já, teoricamente, já sabiam, mas os seus olhos estavam ainda encobertos. É o que parece com muita gente que estão nas igrejas hoje. A sede grande de estar dentro do templo faz com que as pessoas... No domingo, a decisão judicial, por exemplo, aconteceu do sábado para domingo, e domingo as igrejas estavam prontas. E os irmãos correram para estar dentro daquele templo, como se só ali fosse o local da presença de Deus. Eu não vou criticar aqui simplesmente as pessoas, mas mesmo com todos os cuidados, a gente sempre sabe que houve o distanciamento, que houve o álcool gel, que houve todo esse cuidado por parte das igrejas, mas parece que mais de um ano da pandemia, né, os cristãos ainda não entenderam o que significa buscar e adorar a Deus no seu íntimo, no seu quarto. Jesus ensinou que quando a gente quisesse falar com Ele, entrasse no nosso quarto, fechasse a porta e orasse em secreto. Parece que isso não é possível para muito cristão. Parece que essa visão do reino não é aceitável para muita gente. E que a dependência do templo ainda é muito grande. Eu acho que por isso que Deus não deixou que o templo de Jerusalém permanecesse de pé. Imagine se o templo de Jerusalém estivesse de pé nos dias de hoje, né? Como seria a idolatria ao templo? Olha, se um pequeno pedaço do muro das Lamentações existe, né, independente de todo o simbolismo, né, mas existe sim uma idolatria às pedras, aos símbolos, que são símbolos, não representam nada. E Cristo, Ele quer nos ensinar
ter essa visão do reino, uma visão que vai além do símbolo, uma visão que vai além de atos religiosos, a cultos dentro de espaços públicos ou espaços fechados. Cristo quer que nós tenhamos uma visão correta dele. E aí, no verso 28, Jesus começa como se quisesse ir embora. E aí nós vemos algo surpreendente por parte dos discípulos. Ao se aproximarem de um povoado para o qual estava indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram com ele que ficasse com eles. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Jesus atendeu ao chamado dos discípulos. E aí nós percebemos que existe uma fome. Que eles estavam conversando com Jesus. Antes a conversa, o papo era o que? O que aconteceu lá em Jerusalém, foi uma cena triste. Agora o papo era outro. Jesus estava relembrando todos eles da promessa, daquilo que deveria ter acontecido. E aquele papo chamou a atenção dos discípulos, e agora eles querem que Jesus fique mais esse Senhor fique mais um tempo. Eles não sabiam ainda quem era Jesus. Apenas no verso 30, quando Jesus, tudo bem, eu vou ficar, e entrou naquele local. Quando ele senta à mesa, ele toma o pão, parte o pão e dá a eles. No verso 31, vem a revelação aos olhos deles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perceba essa cena. Na hora que eles percebem que era o Jesus que estava com eles, Jesus vai e desaparece. Então, o que será que as pessoas estão buscando? Para onde as pessoas estão olhando agora? Tem cristão olhando para a política, esperando um salvador da pátria. O Brasil espera um salvador da pátria desde que se tornou república. E ele nunca virá. Porque homens são corruptíveis. E eu sempre falo para amigos, para pessoas, a única forma de a gente quebrar o ciclo, né, da política é sempre modificando. Porque sempre aquele que assumir vai sempre trabalhar para si e para os seus. Não existe um que vai chegar lá e olhar para a população com uma visão, né, romântica de que está ali por causa do povo. Isso é demagogia política. Se tem alguém que precisa ser diferente, somos nós. E olhar para líderes, seja eles de que raça, de que posição política for, esquerda, direita, centro, seja lá o que for, olhar para esses caras com essa visão salvífica é parar de olhar para onde você tem que olhar. Seus olhos têm que olhar somente para Cristo. Os olhos deles foram abertos no momento da refeição, quando Jesus parte o pão. A ceia foi algo tão marcante para os discípulos que, não sei se aqui esses discípulos estavam presentes na ceia, mas foi algo tão marcante que o partir do pão de Jesus abriu os olhos deles. E no verso 33, para a gente finalizar, diz assim, aliás, 32, perguntaram-se uns aos outros, não estavam queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Percebam que esses discípulos não eram os discípulos de Jesus que participaram da primeira ceia, mas esses discípulos sabiam que Jesus tinha se reunido com eles, sabiam que houve uma ceia que Jesus partiu o pão, ou seja, isso foi disseminado entre os cristãos da época. E aí, eles diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os outros dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que o Senhor Jesus te abençoe e que os seus olhos passe a olhar as coisas de Deus, para que eles sejam olhos famintos, mas da palavra de Deus e da esperança que essa palavra traz para aqueles que continuam olhando para ela. Que o Senhor Jesus te abençoe, que te dê uma ótima quarta-feira com a sua família e que tenhamos paciência. Temos a paciência
porque o tempo certo de estarmos reunidos vai chegar. E enquanto não, continuamos com nossos olhos e corações voltados para a Palavra de Deus, para encontrar força, sabedoria, consolo, discernimento e tudo aquilo que a gente precisa para permanecer firme diante da maior pandemia da nossa geração. Oremos. Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, te louvo pela graça e pela oportunidade de falar para os meus irmãos, de que a tua palavra é quem tem trazido conforto ao meu coração e daqueles que sabem que nela vão encontrar tudo o que é necessário para viver em paz. Que a fome que este país está passando será mais uma vez tratada por aqueles que pregam a palavra de Deus. Que as igrejas possam se mobilizar não para abrir seus templos, mas para preparar cestas, para preparar eventos sociais, para cuidar de tanta gente desamparada que a pandemia trouxe. Pai, abençoa o teu povo, protege em cada um de nossos lares, que possamos pensar em algo para que o nosso retorno não seja um retorno simplesmente para voltar aos nossos eventos de antes, mas para que esse retorno seja um retorno de renovação espiritual, para que sejamos capazes de olhar para o próximo com amor, com compaixão e com ação. Que o Senhor derrame da sua graça em nossas famílias e nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Ótima quarta-feira a todos, Deus abençoe. Sábado, nossa escola de vida, às 5 horas, pelo Meet. E domingo, nosso culto ao vivo, pelo YouTube, somente, às 9 da manhã. Deus te abençoe, fica com Deus e um abraço, se cuidem.